Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai aprender a diferença entre mito e filosofia, ok? Essa é uma diferenciação muito importante, até pra gente entender a função da filosofia no mundo, ok? Vamos lá então? Pessoal, antes do surgimento da filosofia, a gente já tinha os mitos, tá? E o que são os mitos? Fala pra mim. O mito, gente, são geralmente histórias, ou melhor dizendo, como eu gosto de falar, histórias, tá? Com E. Histórias. Por que histórias com E? Porque histórias é uma narrativa criada, tudo bem? Não é história com H, tá? Esse história aqui, ó, com H, em contraposição, isso daqui é a vida real, tá? O que realmente aconteceu. Aqui não, aqui é uma narrativa ficcional, vamos dizer assim, uma ficção, tá? Ficção. Tudo bem? Então, os mitos, pessoal, eles têm uma função que é a seguinte: o ser humano, ele sempre está muito angustiado, muito aflito, ou está com medo de alguma coisa, tem medo da morte, não sabe o que tem depois da morte, aí tem uma angústia porque não sabe como que o sol nasce, como o sol se põe, como acontece a chuva, como deixa de acontecer, por que que cai um meteoro, por que que acontece um furacão. Então, assim, o ser humano, ele está sempre com essas dúvidas permeando o seu dia a dia. Tá? E na antiguidade era a mesma coisa, era ainda pior porque eles não tinham nenhuma resposta como nós temos hoje, uma resposta, por exemplo, da ciência, ok? A gente não tinha a ciência. Então, os mitos, eles tinham a função de responder por tudo aquilo que as pessoas tinham guardado dentro do coração, aqueles anseios, eu queria saber tal coisa, não consigo. Então, os mitos, eles estavam ali para dar essa resposta, para dar esse amparo, ok? Para sanar todas as inseguranças, todos os medos dos seres humanos, tá? Os mitos, eles se sustentam pela crença. Então as pessoas precisam acreditar naquela história, precisam acreditar naquela situação para poder dar certo um mito, ok? E acreditar em quê? Os mitos, principalmente os mitos gregos e romanos, que é o que nós vamos nos concentrar nesta aula, eles são mitos que envolvem várias divindades. O que são divindades, pessoal? Divindades são deuses, tá? Então, várias divindades. Não é esse Deus que a gente ouve falar atualmente, não é um Deus único. São vários deuses, tá? Vários deuses que, para os gregos, para os romanos que acreditavam nessa mitologia, eles deram, então, origem a tudo o que há no mundo. Tudo bem? E esses deuses, eles ora compensam as pessoas, ora castigam as pessoas. Então, choveu demais e inundou toda a minha plantação, eu perdi todo o alimento. Por que que isso aconteceu? Porque eu fui castigada por algum deus, eu fiz alguma coisa errada, tudo bem? Os mitos, eles trabalham com essa forma de punição, aí uma hora manda alguma recompensa, outra hora dá uma punição, tudo bem? Os mitos, pessoal, para eles se sustentarem, eles precisaram ser passados adiante, tá? A escrita até existia, até passou a existir, né, nesse período. Porém, o que acontece? Não era tão comum quanto é hoje, tá? Como é hoje. Então, os mitos, para eles conseguirem existir até hoje, eles precisaram que as pessoas fossem passando umas para as outras. Então eu acredito que exista um Deus do céu, um Deus da chuva, um Deus da colheita, um Deus da beleza. Então eu vou passando essa história para frente, tudo bem? Para que outras pessoas como eu passem a acreditar e talvez diminua um pouquinho essa agonia que a gente tem dentro de nós, tá? Mediante a explicação desses deuses. Para passar essas histórias para frente, então quem eram esses contadores de história que levavam a história para frente? Nós tínhamos os poetas, tudo bem? Os poetas, eles tinham uma função fundamental, seja escrevendo, seja na oralidade, falando, tá bom? Um deles foi o Hesíodo, tá? Hesíodo, tudo bem?
ele criou uma obra chamada Teogonia. Teogonia, pessoal, se você dividir essa palavra em duas, pegar teo significa Deus, e esse gonia vem de gono, significa origem. Então, tudo tem uma origem em Deus, tudo bem? O título da obra dele quer dizer isso, que o mundo tem origem em Deus. Essa obra, ela conta sobre os primeiros deuses, tá? Então, ela fala um pouquinho sobre o caos, que seria um dos primeiros deuses, a deusa Gaia, que seria a nossa Terra, tudo bem? O nosso planeta Terra, e fala também sobre Eros, ok? Esses três deuses, a gente costuma chamar eles de deuses primordiais. Por que primordiais? Porque foram os primeiros, tudo bem? E eles que deram origem aos demais deuses. A deusa Gaia, segundo conta a história do Hesíodo, ela teria criado, tá, um outro deus chamado Urano. Esse outro deus chamado Urano é o deus do céu, tá? Seria o deus dos céus. E eles juntos, tá? Como se fosse um casal, então, a deusa Gaia, Terra, e o deus Urano, céu, eles juntos teriam gerado outras divindades. Entre elas, o deus Cronos, tá? Que é o deus do tempo. E deste deus Cronos veio um outro deus, tá? Que é o deus que nós conhecemos por Zeus. Vocês já devem ter ouvido falar de Zeus. E o que aconteceu? Cronos teria perdido o seu trono para Zeus, né? Zeus conseguiu tomar esse trono para si e se tornou aí não só o deus dos céus, mas seria um deus de tudo o que há, tá? Um deus regente, um deus mestre, um deus que está acima dos demais deuses, tudo bem? Então, a mitologia, ela trabalha dessa forma, com deuses que ora nos punem, ora nos trazem benefícios, tudo bem? Só que são deuses específicos, então tem um deus do tempo, tem um deus do céu, tem um deus da terra, tem um deus para tudo, ok? Tem um livro super, super, super legal que se chama Percy Jackson, tá? É uma série de livros, na verdade, do Percy Jackson, e quem tiver interesse em ler, eu vou deixar em PDF, tá? É um livro super legal, ele fala sobre a mitologia grega e o personagem principal é o Percy, que é o Perseu, tudo bem? Então, quem tiver interesse, eu vou deixar pra vocês, é super gostoso de ler, super leve, acredito que todo mundo vai gostar. E em uma outra oportunidade eu venho aqui com uma convidada super especial para poder falar aí sobre essa série de livros, tá? Aguardem que esse vídeo virá. Mas os homens, eles já estavam um pouco cansados dessas explicações por meio de deuses. Então, um deus disso, um deus daquilo, um deus daquilo outro. E a gente não tinha uma explicação, digamos assim, racional, por meio de argumentos, tá? Dizendo, mas por que existe a chuva? De onde vem a chuva, meu Deus do céu? De onde vem isso? De onde vem aquilo? Então, as pessoas não conseguiam explicar somente por meio das divindades, tá? E aí, foi aí que surgiu a filosofia, tá? A filosofia surgiu num país chamado Grécia, tá? Vou colocar aqui, ó, essa lousa tá bagunçada mesmo. Grécia, bom? Surgiu na Grécia há mais ou menos, tá? Digamos aí, 7 séculos antes do nascimento de Cristo, tá? Isso quer dizer o quê? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer. Então, de Cristo para frente, nós já estamos no ano 2020, tudo bem? Então, a filosofia já tá bem velhinha, tá bom? Tá aí com 2.720 anos, 2.800, por aí. É uma área bem velha aí do conhecimento e é conhecida muitas vezes por ser a mãe de todas as ciências, de todos os estudos, tudo bem? De todas as áreas do conhecimento, por ser a primeira, ok? Os primeiros filósofos que nós temos aí notícia da filosofia propriamente dita é o Tales de Mileto, que nós vamos ver em uma aula posterior, né? Numa próxima aula. Um outro também é o Heráclito e
também o Pitágoras, tá bom? Pitágoras talvez vocês já tenham ouvido falar na matemática, tá? Ele era matemático e filósofo também. A filosofia ela surgiu justamente para contrapor esses mitos, então já não dava mais para a gente ter explicação por meio de mitos, a filosofia veio justamente para isso. Enquanto os mitos explicavam a vida por meio de deuses e de histórias, a filosofia ela veio para explicar tudo por meio da razão, por meio do logos, tá? Logos do grego significa razão, tudo bem? Por isso que a palavra lógica utiliza esse início aí de logos, razão, conhecimento, ok? E para tanto explica as coisas por meio da racionalidade, utilizando apenas argumentos válidos, tá? Alguns autores chamam esse surgimento aí da filosofia como um milagre, tá? Como se fosse um milagre, digamos assim, um milagre grego, tá? Mas outros autores não concordam com essa posição de chamar de milagre grego. Por quê? Porque não foi mesmo um milagre, tudo bem? Foi um processo muito grande para que a filosofia surgisse. E não foi assim, ó, da noite pro dia que ela simplesmente apareceu, ok? Vamos ver alguns motivos aí pelos quais a filosofia surgiu. Um dos motivos seria por conta da moeda, tá bom? Então, surgiu a moeda e os navegadores gregos, eles começaram então a precisar raciocinar, a dar um troco, a comprar uma mercadoria, a repassar uma mercadoria. Claro que tudo isso daí você vai falar, mas isso é matemática. É matemática, mas só que quando você chega numa loja e o moço fala pra você, fala pro moço, ó, vim procurar um tênis, eu quero comprar um tênis. Ele não fala pra você, ó, esse daqui é R$300, leva esse daqui. Não, ele argumenta com você, ele faz um contraponto, aí você fala, ah, não, mas esse tênis aqui é muito feio. Ele fala, ah, você gosta de tênis de qual estilo? E aí ele já coloca um outro modelo pra você. Então ele vai argumentando com você pra, no caso, tentar te convencer a levar algum produto. Mas claro, um produto que seja útil pra você, não pode ser qualquer produto, porque depois você vai querer devolver, certo? Mas aí você percebe que quando você tem o comércio, quando você tem a moeda, você tem também o uso da razão, o uso do raciocínio lógico, você precisa argumentar com as pessoas até para conseguir fazer as suas vendas, tudo bom? Tudo bem? Uma outra questão foi a escrita. A escrita ela já existia, mas ela se firmou aí nessa época do surgimento da filosofia. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, antes eu poderia simplesmente sair falando asneira. Então, eu falo uma bobagem aqui, falo outra bobagem ali, beleza, ninguém anotou o que eu falei, ninguém tem como comprovar que eu falei isso, tá bom? Só que quando você passa a escrever, você precisa tomar um certo cuidado com o que você escreve. Porque as pessoas vão falar, olha, fulano escreveu isso, Beltrano escreveu aquilo, é dele, foi ele que falou. Então a gente precisa tomar mais cuidado, as pessoas precisaram começar a utilizar um pouquinho mais a razão por conta disso também. Vamos lá? Uma outra questão. Século VIII e VII a gente teve também o surgimento da polis, tá? Polis significa o quê? Significa cidade, tá bom? Então a cidade, não da forma que a gente conhece ela hoje, tá? Era uma cidade diferente, era uma cidade que tinha escravos, era uma cidade onde surgiu a democracia, e a gente já vai falar o que é isso, a democracia, ok? Como que se deu tudo isso? Antes da polis, as pessoas viviam em tribos, viviam em grandes famílias, tá bom? Mas com o surgimento da polis, isso mudou, tá? Mudou por quê? Porque, primeiro, eles tinham uma parte da cidade chamada ágora, tá bom? Que hoje a gente conhece por praça pública. Então, as polis, elas tinham um espaço, geralmente um espaço central, ficava no meio da cidade, chamado de ágora. E nesse espaço no centro da cidade é onde se davam as discussões, é onde os homens começaram a pensar, porque eu falei homens, porque mulheres eram impedidas de participar da vida política, tá? Então não adianta eu falar homens e mulheres, porque eu estaria mentindo. Infelizmente, naquela época, somente os homens livres poderiam participar, tá? Estrangeiros, escravos e mulheres não participavam da vida política na polis, ok? Os homens livres participavam e eles se reuniam então nessa ágora, nessa praça pública. Até hoje, se a gente for parar para pensar,
Muita coisa acaba acontecendo em praças. Então, por exemplo, quando tem às vezes algum tipo de manifestação, pode acontecer na Praça da Sé, que é o marco zero da cidade de São Paulo. A gente tem também a praça bem no centro de Embu das Artes. É o coração ali de Embu das Artes, não é? Itapecerica da Serra também tem uma praça bem no centro da cidade. Então, as praças elas têm um papel fundamental, tá? E nas polis, nas primeiras cidades gregas, no caso, as ágoras, as praças públicas, elas também tinham uma função muito importante, até mais importante do que nós temos hoje, porque foi lá que nasceu a política e era lá que os homens tomavam todas as decisões, tá, da sociedade, por assim dizer. Então, o que acontece? Você precisava da filosofia também, porque você tinha que argumentar. Então alguém falava assim, olha, eu acho que tem que existir tal e tal coisa na nossa cidade, mas por que você acha isso? Então eles precisavam argumentar, eles precisavam ter um raciocínio lógico, tudo bem? Que mais? Bom, com essas discussões em praça pública, o que nós tivemos foi o que? O surgimento da política, tudo bem? E também do direito. Por que da política e do direito? Porque você passa a discutir, você passa a pensar o que é melhor para mim, o que é melhor para minha cidade, o que é melhor pro convívio aqui da comunidade, e disso você acaba tendo que tirar algumas regrinhas. E foi daí que nasceram as leis, tá? Não as leis que nós temos hoje, as leis específicas da época, mas sempre que precisava mudar uma lei, fazer alguma coisa nova, os homens votavam e tentavam decidir como fazer da melhor forma possível, tá bom? Um outro detalhe, eles viviam no que nós chamamos hoje de democracia, ou seja, o poder na mão do povo, tá? Só que era uma democracia direta, diferente da nossa democracia, que a gente tem senador, deputado, vereador, prefeito, presidente da república, que nos representa, tá? Então a gente vota neles e a gente não precisa ficar toda hora votando uma lei, discutindo política. Não, a gente vota lá a cada 2 anos, a cada 4 anos, dependendo do cargo, e eles decidem isso, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. Não que eles façam um trabalho excelente, a gente sabe que eles não fazem. Mas na Grécia era diferente, era o que a gente chama de uma democracia direta. Então os homens, eles votavam diretamente. Eles iam na praça, todos eles, ninguém representava eles. Então a Odara chegava lá e falava, sim, eu voto a favor dessa lei, ou eu voto contra, tudo bem? Eu ia lá e me autorrepresentava. Claro que eu não poderia porque eu sou mulher, né? Como nós já falamos. Então é nesse contexto que nasce a democracia, o poder na mão do povo, uma democracia direta, tudo bem? Nasce a política e, portanto, precisaria, é claro, da racionalidade. E é por isso que surge a filosofia para se contrapor aos mitos. Não dava para você discutir a vida real utilizando deuses, utilizando divindades, tá bom? Pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar hoje, tudo bem? Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, só me chamar no e-mail, tá? Tá aqui embaixo o e-mail. Um forte abraço para vocês e até a próxima!